Você já se perguntou o que acontece quando chegamos ao limite do universo observável? Imagine-se viajando por bilhões de anos-luz, atravessando galáxias que parecem se afastar como barcos em um mar interminável. Há um ponto em que a viagem encontra um muro invisível, não feito de pedra ou ferro, mas de silêncio e ausência. Essa é a fronteira do espaço-tempo, o limite extremo daquilo que podemos ver e compreender. Essa ideia não é ficção. Ela é parte da própria realidade descrita pela cosmologia moderna. O universo se expande desde o Big Bang, e a luz tem uma velocidade máxima. Isso significa que existe um horizonte além do qual nenhum sinal pode nos alcançar. Chamamos esse limite de horizonte observável. A questão é, o que existe depois dele? Outras galáxias? O vazio eterno? Ou algo que desafia totalmente a nossa compreensão? Sabemos que vivemos dentro de uma bolha cósmica de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo o que conhecemos está contido nesse círculo de luz que conseguiu nos alcançar desde o início do tempo. Mas se o universo for maior, talvez infinito, quantos mistérios estão escondidos além dessa parede invisível? Nesta jornada, vamos atravessar a história da expansão cósmica, os limites da relatividade, as implicações do espaço-tempo curvado e as hipóteses mais ousadas sobre o que pode existir, além do horizonte. E antes de seguirmos, quero pedir a você algo essencial. Este canal só continua com a sua ajuda. Se essa viagem tocar a sua imaginação, curta, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. E, por favor, deixe um comentário com a sua visão, porque este refúgio de paz cresce apenas com você. Quando falamos em fronteira, a mente humana imediatamente evoca imagens de mapas, linhas desenhadas, territórios divididos. Mas no universo, não existe muro, não existe cerca. Não existe um traço visível delimitando o que podemos ou não explorar. Existe apenas um horizonte silencioso, um ponto em que a própria luz não teve tempo de nos alcançar. Para compreender esse limite, precisamos voltar ao início, ao momento em que tudo começou, o Big Bang. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, foi a expansão do próprio espaço. Imagine um balão sendo inflado, cada ponto em sua superfície se afastando dos demais, à medida que o ar se acumula dentro dele. Não houve centro, não houve borda, houve apenas o nascimento de um tecido em constante expansão. E é nesse tecido que o tempo também surgiu, caminhando lado a lado com o espaço, como se fossem fios inseparáveis de um mesmo tapete cósmico. Nos primeiros instantes, o universo era um mar de energia incandescente, tão denso e quente que nenhuma estrutura poderia existir. Átomos não podiam se formar, a luz não podia viajar livremente, e a matéria estava fundida em um plasma primordial. Mas à medida que o espaço se expandia, a temperatura caiu, e cerca de 380 mil anos após o Big Bang, os primeiros átomos estáveis se uniram. A luz, enfim, pôde se libertar. Essa luz antiga, chamada de radiação cósmica de fundo, que hoje ainda banha o universo e nos conta a história de sua infância. Essa radiação, captada por satélites como o COBE, o WMAP e o Planck, é uma fotografia do universo bebê. Ela mostra pequenas variações, manchas quase imperceptíveis, que são os embriões das galáxias. Onde havia um pouco mais de densidade, a gravidade reuniu matéria. Onde havia menos, surgiram os vazios. Com o tempo, bilhões de anos se passaram, e esse quadro inicial se transformou no cosmos que conhecemos, repleto de estrelas, nebulosas e mundos. Mas junto com esse crescimento, veio também a questão do limite. Se a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo e o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, não deveríamos enxergar apenas uma esfera de 13,8 bilhões de anos-luz? A resposta é surpreendente. Devido à expansão do espaço, aquilo que hoje podemos observar já se afastou enquanto a luz viajava. Assim, o nosso horizonte visível se estende por cerca de 46 bilhões de anos-luz em cada direção. Isso significa que o universo observável tem um diâmetro aproximado de 93 bilhões de anos-luz. Essa bolha imensa é o nosso mapa do possível. Tudo o que conseguimos ver, estudar ou medir está dentro dela. E, no entanto, ela não é o universo inteiro. É apenas o recorte acessível. Fora dela, pode haver muito mais.
outras galáxias, outros mundos, talvez até regiões com leis físicas distintas. Mas para nós, esses lugares permanecem invisíveis, como páginas de um livro ainda fechado. O que mais impressiona é que essa fronteira não é fixa. A cada segundo, novos pontos do universo cruzam o limiar do observável. Galáxias que hoje conseguimos detectar em bilhões de anos desaparecerão para sempre além do horizonte, engolidas pela expansão acelerada. O universo, de certa forma, é como uma maré que leva embora os barcos distantes, até que apenas o silêncio reste. Essa expansão acelerada foi confirmada em 1998, com a observação de supernovas distantes. Os astrônomos esperavam ver a desaceleração da expansão causada pela gravidade. Em vez disso, descobriram que o universo estava se afastando cada vez mais rápido. Algo desconhecido, batizado de energia escura, parecia estar esticando o espaço com uma força invisível. E é essa mesma força que cria a barreira intransponível do horizonte. Se pensamos no horizonte como um limite físico, precisamos lembrar: não é uma parede, não é um abismo. É apenas o ponto além do qual a luz não teve tempo suficiente para nos alcançar. E isso carrega uma consequência filosófica profunda. O que existe além desse limite pode ser infinito. Pode conter civilizações, estrelas e mundos inteiros que jamais conheceremos. O universo pode estar repleto de histórias que nunca farão parte da nossa. É aqui que a imaginação se mistura com a ciência. Porque, se de um lado sabemos que o observável é limitado, do outro, intuímos que o real pode ser muito maior. O físico Andrei Linde, ao propor a teoria da inflação cósmica, sugeriu que o nosso universo pode ser apenas uma bolha dentro de um multiverso muito mais vasto. Se for verdade, a fronteira que vemos não é o limite do tudo, mas apenas a borda de uma janela estreita aberta no infinito. No entanto, mesmo sem entrar em hipóteses tão ousadas, o simples fato de existir um horizonte já muda a forma como entendemos a realidade. Significa que somos prisioneiros do tempo e da luz, que toda a nossa ciência, nossas observações e nossas histórias estão confinadas em uma bolha luminosa, e que tudo o que está além dela permanece como um mistério absoluto. Essa ideia pode causar um sentimento de pequenez, como se estivéssemos em um barco cercado por um oceano sem fim. Mas também pode despertar um fascínio profundo. Viver dentro de um cosmos que se expande sem cessar é ser parte de um mistério em movimento. É olhar para o céu e saber que estamos sempre no centro de uma esfera de luz e que cada segundo que passa redesenha os contornos do nosso horizonte. No fundo, o começo da nossa história na fronteira do espaço-tempo é a história da própria humanidade olhando para cima. Desde os primeiros astrônomos que riscaram mapas no deserto até os telescópios modernos que captam ecos do nascimento do universo, o que nos move é a mesma inquietação. O que existe além? Essa pergunta tão simples e tão grandiosa é a chama que acendeu nossa ciência e que continua a nos guiar. E é a partir dela que a nossa jornada segue adiante, aprofundando o mistério da fronteira cósmica, explorando como ela influencia nossa visão do tempo, da vida e do destino. Falar sobre a fronteira do espaço-tempo pode parecer distante demais, algo reservado às abstrações dos físicos e às equações que se perdem em quadros negros. Mas, na verdade, essa fronteira está presente em nossa vida cotidiana de formas mais sutis do que percebemos. Ela não é apenas um conceito distante, é também uma lente invisível através da qual enxergamos o universo, uma moldura silenciosa que define o que chamamos de realidade. Cada vez que olhamos para o céu noturno, vemos estrelas que talvez já nem existam mais. O brilho que chega aos nossos olhos partiu há milhares, às vezes milhões de anos. A luz da estrela Sírius, a mais brilhante do céu, demora pouco mais de 8 anos para alcançar a Terra. Já a da galáxia Andrômeda, nossa vizinha cósmica, leva mais de 2 milhões de anos em sua viagem. E quando contemplamos galáxias no limite do observável, estamos vendo o universo como ele era há mais de 13 bilhões de anos. É como se a fronteira do espaço-tempo transformasse cada olhar para o céu em uma viagem no tempo. Essa rotina da luz molda nossa percepção. Nunca vemos o universo como ele é agora, mas como ele foi. Cada ponto de luz é uma memória congelada,
um retrato antigo enviado através da escuridão. Assim, até mesmo o ato de admirar as estrelas em uma noite tranquila é, na verdade, um encontro com fantasmas de eras passadas. O espaço-tempo nos faz viver em um museu de luz, onde cada constelação é uma exposição de lembranças cósmicas. E não é apenas no campo da contemplação que essa fronteira se inscreve em nossa vida. A própria tecnologia que usamos diariamente carrega a marca das descobertas ligadas ao espaço-tempo. O sistema de posicionamento global, o GPS que guia nossos passos e rotas, depende da relatividade. Os satélites orbitando a Terra precisam corrigir o tempo em seus relógios, porque a passagem do tempo no espaço é diferente da que vivenciamos aqui embaixo. Sem essa correção, nossos mapas se tornariam inúteis em questão de horas. Isso significa que cada vez que consultamos um aplicativo de navegação, estamos aplicando as mesmas equações que descrevem a curvatura do espaço-tempo. A vida cotidiana também é regida por limites invisíveis de alcance e comunicação. Quando falamos com sondas espaciais como a Voyager 1, já além da heliosfera, enviamos sinais que demoram quase 20 horas para chegar até ela. A conversa é lenta, como se falássemos com alguém do outro lado de um abismo temporal. O mesmo princípio se aplica em escala cósmica. Se um dia quisermos conversar com possíveis civilizações em outros mundos, a fronteira do espaço-tempo será a mediadora desse diálogo, transformando mensagens em ecos que podem levar séculos para atravessar a distância. Na astronomia, essa rotina se torna ainda mais evidente. Os telescópios que escaneiam o céu trabalham como arqueólogos do tempo. Cada fóton captado é uma peça de um quebra-cabeça antigo. Quando o telescópio espacial Hubble revelou galáxias distantes em sua famosa Deep Field, ele nos mostrou janelas abertas em épocas diferentes do universo. Algumas daquelas galáxias aparecem como eram quando o cosmos tinha apenas uma fração de sua idade atual. É como se o espaço fosse um palco em que cada ator entra em cena em um momento distinto, e nós só conseguimos assistir a peça pela metade. Essa percepção se torna quase filosófica quando entendemos que até a nossa própria existência está confinada dentro dessa bolha de observação. Somos viajantes em um navio que se move no escuro, e as janelas pelas quais olhamos não mostram o mar atual, mas sua memória. A fronteira do espaço-tempo não é apenas uma questão de astrofísica, ela é uma metáfora viva do que significa estar no cosmos, limitado pela velocidade da luz e pela expansão incessante. E mesmo aqui no nosso planeta, sentimos reflexos desse limite em outra forma, a impossibilidade de previsão absoluta. Por mais que avancemos em tecnologia, nunca poderemos observar em tempo real o que está acontecendo a bilhões de anos-luz de distância. Nossas previsões sobre o futuro do universo se baseiam em modelos, extrapolações, ecos do passado. Assim como não podemos enxergar além do horizonte físico, também não podemos ultrapassar o horizonte do tempo. O espaço-tempo nos ensina que existe sempre um ponto inalcançável, algo que escapa, um pedaço do real que permanece escondido. Esse limite cotidiano também aparece no campo da comunicação humana. Pense em como a internet nos conecta em tempo real. Mas essa instantaneidade só existe porque estamos dentro da mesma bolha terrestre. Se o nosso vizinho estivesse em Marte, haveria um atraso de até 20 minutos na resposta. Isso significa que um simples olá se transformaria em um diálogo quebrado, com longas pausas. O espaço-tempo redefine a noção de proximidade. O que chamamos de perto e longe ganha uma nova escala quando pensamos em termos cósmicos. O mais intrigante é que, embora a fronteira nos imponha limites, ela também nos dá poder. É graças a ela que conseguimos construir uma cronologia do universo. Ao estudar a luz distante, podemos reconstruir os primeiros momentos do cosmos, algo impossível de ser feito de outra forma. O horizonte não é apenas uma barreira, é também um espelho. Ele nos mostra onde estamos e até onde conseguimos ir. E no dia a dia, essa ideia de horizonte ressoa como metáfora em nossas próprias vidas. Assim como o cosmos, nós também vivemos cercados por limites, aquilo que conseguimos ver, compreender, alcançar. Mas, assim como na ciência, cada limite se torna uma provocação. Onde há uma fronteira, há também a promessa de uma nova descoberta. É por isso que a fronteira do espaço-tempo
não é apenas um conceito distante da física, mas um reflexo da condição humana. Vivemos dentro de horizontes, de conhecimento, de tempo, de experiência. Ao estudá-los, não estamos apenas explorando o cosmos, mas também explorando a nós mesmos. A cada olhar para o céu, a cada dado que recebemos de telescópios ou sondas, estamos vivendo a rotina de encarar a borda da realidade e perguntar: o que existe além? E é essa pergunta que nos acompanha, silenciosa, como um sussurro constante, enquanto avançamos para compreender os mecanismos mais profundos dessa fronteira invisível. Quando falamos sobre a fronteira do espaço-tempo, não estamos lidando apenas com uma metáfora poética ou uma visão distante do universo. Estamos, na verdade, tocando os fundamentos da realidade, os mecanismos invisíveis que sustentam o próprio cosmos. Para compreender o que significa essa borda do observável, precisamos entrar nas engrenagens mais profundas da física, onde espaço, tempo e luz dançam em um equilíbrio delicado. O primeiro elemento fundamental é a velocidade da luz. Ela não é apenas um número, 299.792 km por segundo. Ela é um limite absoluto, uma espécie de fronteira física que define até onde a informação pode viajar. Tudo o que acontece no universo está submetido a esse teto. Não importa o quão avançada seja uma civilização, nenhuma mensagem pode ultrapassá-lo. Essa constante que cria o horizonte observável, o ponto além do qual nunca poderemos ver, porque a luz ainda não teve tempo de chegar até nós. Mas não é apenas a velocidade da luz que define o limite. A própria expansão do espaço é um mecanismo central. Quando Edwin Hubble, em 1929, observou que as galáxias se afastavam de nós com velocidade proporcional à distância, revelou que o universo não era estático, mas em constante crescimento. Essa expansão significa que, mesmo que a luz esteja a caminho, a estrada pela qual ela viaja se alonga a cada instante. É como caminhar sobre uma esteira rolante que se move em sentido contrário. Em alguns casos, a expansão vence a corrida e a luz nunca chega ao seu destino. Esse fenômeno é intensificado pela presença da energia escura, um dos maiores mistérios da física atual. Representando cerca de 70% do conteúdo do universo, ela age como uma força invisível que acelera a expansão cósmica. É por causa dela que muitas regiões do espaço estão se afastando mais rápido do que a luz pode viajar. Isso não viola as leis da relatividade, porque não são as galáxias que se movem através do espaço, mas o próprio espaço que se expande. Assim, parte do universo já está para sempre fora do nosso alcance, além de um horizonte que nunca poderemos cruzar. Outro mecanismo que define a fronteira é a curvatura do espaço-tempo. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, a presença de massa e energia deforma o tecido do espaço e do tempo. Essa curvatura cria fenômenos como a gravidade e também influencia o caminho da luz. Quando observamos galáxias distantes, muitas vezes enxergamos imagens distorcidas, multiplicadas ou ampliadas por lentes gravitacionais. Esses efeitos são como janelas indiretas para regiões além do observável, permitindo vislumbrar ecos de galáxias que, de outra forma, estariam escondidas. Nos bastidores dessa fronteira, também encontramos a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB. Esse é o fóssil luminoso do Big Bang, a luz mais antiga que podemos detectar. Ela marca o limite visível do passado, uma parede de brilho tênue que nos impede de enxergar momentos ainda anteriores. A CMB é uma fotografia do universo com apenas 380 mil anos de idade e carrega em suas pequenas flutuações a semente da estrutura cósmica. Ela é o registro mais profundo que conseguimos obter e também um lembrete de que há sempre uma cortina que não pode ser atravessada. Mas existe algo ainda mais intrigante: o horizonte de partículas e o horizonte de eventos. O horizonte de partículas é a distância máxima de onde a luz teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang. Já o horizonte de eventos é o limite além do qual nada do que acontecer poderá nos afetar no futuro. Enquanto o primeiro define o que conseguimos ver, o segundo define o que jamais veremos, mesmo que esperemos para sempre.
Essa diferença cria uma tensão filosófica. Há coisas que poderiam existir agora, mas que nunca farão parte da nossa realidade. É como se o universo fosse um livro infinito, mas só tivéssemos acesso a algumas páginas. Os físicos usam estratégias engenhosas para estudar essas fronteiras. Um exemplo é a observação de supernovas do tipo Ia, que funcionam como velas padrão para medir distâncias cósmicas. Outro é o mapeamento da distribuição das galáxias em grande escala, revelando o chamado Cosmic Web, uma rede de filamentos de matéria escura conectando galáxias como contas em um colar invisível. Essas estratégias não apenas descrevem o que vemos, mas também sugerem o que está escondido além. Outro mecanismo profundo é a inflação cósmica, proposta por Alan Guth na década de 1980. Segundo essa teoria, nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo passou por uma expansão extremamente rápida, muito mais veloz que a luz. Essa fase teria alisado o cosmos, espalhado a matéria e criado as condições iniciais para o universo que observamos hoje. A inflação sugere que aquilo que vemos é apenas uma pequena fração de um todo muito maior, talvez infinito. Se a inflação for verdadeira, a nossa bolha observável é apenas uma entre incontáveis outras, cada qual com seu próprio horizonte. Nos mecanismos da fronteira, também encontramos um diálogo com a física quântica. Flutuações quânticas no vácuo podem ter sido ampliadas pela inflação, deixando marcas sutis na radiação cósmica. Isso significa que o imenso desenho do cosmos pode ter nascido de oscilações microscópicas, sementes invisíveis que se expandiram até moldar galáxias inteiras. A fronteira do espaço-tempo, portanto, é também uma fronteira entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. E há ainda os buracos negros, microcosmos da fronteira cósmica. Eles possuem seus próprios horizontes de eventos, limites além dos quais nada escapa. A semelhança entre o horizonte dos buracos negros e o horizonte cósmico não é coincidência. Ambos representam a mesma lógica fundamental, a ideia de que existe sempre um ponto de não retorno. Stephen Hawking, em seus estudos, mostrou que mesmo buracos negros emitem radiação, lentamente evaporando. Isso levanta uma questão intrigante. Será que o horizonte cósmico também guarda segredos, emitindo informações que ainda não compreendemos? Em meio a tantos mecanismos, percebemos que a fronteira do espaço-tempo não é uma linha estática, mas um equilíbrio dinâmico entre luz, expansão, curvatura e energia. Ela é ao mesmo tempo o limite e a chave. É como a borda de um mapa antigo. Além dela, não há o vazio, mas o convite ao desconhecido. E é justamente nesse convite que mora o maior fascínio. Porque se conhecemos os mecanismos que sustentam o horizonte, também somos confrontados por aquilo que eles escondem. A ciência nos oferece estratégias para medir, calcular e deduzir, mas sempre haverá um ponto inalcançável. Essa mistura de precisão e mistério é o que torna a fronteira do espaço-tempo tão poderosa. Ela nos lembra de que o universo não é apenas o que podemos ver, mas também o que permanece eternamente oculto. E é com essa sensação de mistério que avançamos para a próxima etapa de nossa jornada, explorando não apenas os mecanismos conhecidos, mas também os segredos, enigmas e descobertas raras que transformam a fronteira cósmica em um dos maiores mistérios da existência. Se até aqui falamos de mecanismos, agora precisamos nos aventurar no território do desconhecido, onde a ciência se encontra com o mistério. A fronteira do espaço-tempo não é apenas um limite físico, ela é também um véu que esconde segredos ainda não revelados. Cada avanço na cosmologia abre novas perguntas, e cada resposta encontrada parece apenas empurrar o enigma mais para longe, como se o universo tivesse prazer em manter parte de sua essência em silêncio. Um dos grandes mistérios está no próprio formato do cosmos. Será o universo finito ou infinito? Sabemos que a região observável possui dimensões mensuráveis, mas além dela, não há certeza. Alguns modelos sugerem que o universo pode ser curvo como a superfície de uma esfera, fechando-se sobre si mesmo. Outros apontam para uma geometria plana, que se estende indefinidamente.
Medições feitas pela radiação cósmica de fundo indicam que a geometria é muito próxima da plana, mas a margem de erro ainda deixa espaço para especulações. Se for infinito, nunca teremos como provar. Se for finito, talvez haja uma arquitetura cósmica que se repete, como padrões em um mosaico universal. Outro segredo que a fronteira guarda é a questão da energia escura. Ela é responsável por quase 3/4 do universo e, ainda assim, não sabemos o que é. Alguns cientistas acreditam que pode ser uma propriedade do próprio vácuo, um tipo de pressão intrínseca do espaço. Outros defendem que pode ser o efeito de campos quânticos ainda não descobertos. Existe até a hipótese de que a energia escura mude ao longo do tempo, podendo se intensificar a ponto de romper até mesmo as estruturas atômicas em um futuro distante, no chamado Big Rip, o Grande Rasgo. Se isso for verdade, a fronteira do espaço-tempo não seria apenas uma barreira de observação, mas também uma sentença para o destino do cosmos. Mas talvez o maior mistério esteja nos ecos que não ouvimos. O paradoxo de Fermi, que questiona por que não encontramos sinais de outras civilizações, ganha uma dimensão ainda mais inquietante diante da fronteira cósmica. Se existem sociedades avançadas em galáxias distantes, elas podem já estar além do horizonte, condenadas ao silêncio eterno. Isso significa que o universo pode estar repleto de vozes que nunca escutaremos, cada uma delas presa em sua própria bolha observável, como ilhas de luz em um oceano de escuridão. Outro enigma intrigante é a possibilidade de estruturas ocultas além do nosso horizonte. Em 2008, astrônomos identificaram um fluxo anômalo de galáxias, chamado de Dark Flow. Essas galáxias pareciam estar se movendo em direção a uma região fora do universo observável, como se algo invisível estivesse puxando-as. Alguns sugeriram que esse movimento poderia ser causado por massas gigantescas além da nossa fronteira, talvez outros aglomerados de universos. A ideia é controversa, mas mostra como até mesmo no que vemos existem pistas de algo maior escondido. E não podemos esquecer a hipótese do multiverso, uma das mais ousadas e fascinantes. Se a inflação cósmica realmente ocorreu, pode ter criado não apenas o nosso universo, mas uma infinidade de outros, cada qual com suas próprias leis físicas. Alguns podem ter gravidade mais fraca, outros sem átomos estáveis, outros talvez exuberantes em vida. Nesse cenário, a fronteira do espaço-tempo não seria o limite do universo, mas apenas da nossa bolha. Além dela, haveria um oceano de bolhas cósmicas, cada uma tão real quanto a nossa. É uma ideia quase impossível de testar, mas que continua a ecoar na imaginação de físicos e filósofos. O mistério se aprofunda quando pensamos no tempo. Será que ele tem um limite? O que acontece antes do Big Bang? Essa pergunta parece simples, mas desafia a lógica. Se o tempo nasceu com o universo, falar de antes é como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. No entanto, algumas teorias, como a do cosmólogo Roger Penrose, sugerem que o universo pode passar por ciclos infinitos, em que o fim de um cosmos se transforma no início de outro. Nesse caso, a fronteira do espaço-tempo seria apenas uma passagem, um arco entre dois atos de uma peça infinita. Há ainda a questão das anomalias no fundo cósmico de micro-ondas. Mapas detalhados dessa radiação revelaram padrões estranhos, regiões de frio incomum, alinhamentos improváveis que alguns chamam de eixo do mal. Esses sinais podem ser apenas coincidências estatísticas, mas também podem ser vestígios de algo além do observável, talvez colisões com outros universos ou marcas de estruturas que não conseguimos imaginar. Cada pixel desse mapa é um enigma, um convite para enxergar o cosmos como um palco de segredos ainda ocultos. Um dos segredos mais poéticos é a própria solidão cósmica. Ao olharmos para o céu, vemos um espetáculo de luzes, mas sabemos que o espaço entre elas é quase vazio. A densidade média do universo é de apenas alguns átomos por metro cúbico. Esse vazio imenso é o que sustenta as ilhas de matéria, e é também o que separa cada civilização possível, como se o cosmos tivesse sido projetado para manter o silêncio. A fronteira do espaço-tempo, nesse sentido, não é apenas uma questão de distância,
mas também uma arquitetura de isolamento. As descobertas ligadas a essa fronteira também revelam paradoxos fascinantes. Um deles é o chamado paradoxo do horizonte. Como o universo pode parecer tão uniforme em todas as direções se partes dele nunca tiveram tempo de trocar informação? A teoria da inflação resolve essa questão, mas também abre novas perguntas sobre o que aconteceu nos primeiros instantes. Outro paradoxo é o da informação. Se regiões inteiras do universo estão além do nosso alcance, será que realmente podemos dizer que elas existem para nós? O que é a realidade? Apenas o que podemos observar, ou também aquilo que está eternamente escondido? E no meio de tantos segredos, a fronteira também guarda descobertas inesperadas. Cada novo telescópio amplia o alcance da nossa visão, revelando estruturas que antes eram invisíveis. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, já mostrou galáxias surpreendentemente antigas, desafiando teorias sobre a formação do universo. Essas descobertas nos lembram que o horizonte não é estático. Ele é um desafio que se move junto com a ciência. No fim, o maior segredo da fronteira do espaço-tempo talvez não esteja no que ela esconde, mas no que ela nos faz sentir. Ela nos lembra que somos pequenos diante de um todo inatingível, mas também que carregamos a capacidade de imaginar o infinito. O mistério não é uma barreira, mas um convite. E cada segredo revelado abre caminho para um enigma ainda maior, como se o cosmos tivesse sido escrito para ser um livro sem última página. E é com essa sensação de enigma permanente que seguimos nossa jornada. Porque se a fronteira guarda tantos mistérios, também guarda conexões invisíveis que ligam o cosmos a tudo o que conhecemos e até a nossa própria vida. É para essas conexões e impactos que voltaremos o olhar no próximo passo. A fronteira do espaço-tempo não é apenas uma abstração distante, confinada ao olhar de astrônomos e físicos teóricos. Ela se derrama em inúmeras áreas do conhecimento, influenciando desde as equações mais sofisticadas até os pensamentos filosóficos mais íntimos. Entender essa fronteira é compreender que o cosmos não está separado de nós. Ele pulsa dentro de nossa ciência, de nossas culturas e até de nossas escolhas cotidianas. Uma das conexões mais diretas é com a física das partículas elementares. O estudo do espaço-tempo não pode ser separado da tentativa de compreender os blocos fundamentais da matéria. O que acontece nas fronteiras cósmicas ecoa no que ocorre nas menores escalas. A radiação cósmica de fundo, por exemplo, funciona como um laboratório natural para testar teorias sobre o comportamento das partículas em energias impossíveis de serem recriadas em aceleradores na Terra. Os físicos usam esse relicário de luz para investigar desde neutrinos até flutuações quânticas, como se o próprio universo fosse um experimento em andamento. Outro impacto se dá na astrobiologia. A ideia de que só conseguimos observar uma fração do cosmos muda completamente a forma como pensamos na busca por vida extraterrestre. Se o universo visível já contém centenas de bilhões de galáxias, imagine o que pode existir além do horizonte. Talvez civilizações inteiras estejam irremediavelmente fora do nosso alcance, presas em suas próprias bolhas de observação. Essa reflexão conecta o estudo do espaço-tempo com questões existenciais. Estamos sozinhos porque somos únicos ou porque estamos isolados por uma arquitetura cósmica que separa cada ilha de consciência? A fronteira também impacta a cosmologia computacional, a área em que supercomputadores tentam simular o universo desde o Big Bang até os dias atuais. Esses modelos não são apenas exercícios de imaginação, eles ajudam a prever como estruturas surgem e como a matéria escura influencia a formação de galáxias. Mas todos os modelos precisam lidar com o mesmo limite. Só podemos comparar os resultados com a parte do universo que conseguimos ver. O invisível permanece como uma variável incontrolável. Essa limitação molda a própria forma como a ciência progride, lembrando-nos de que o conhecimento é sempre parcial. Há ainda conexões profundas com a filosofia do tempo. A fronteira do espaço-tempo nos obriga a pensar: o que é o agora? Se olhamos para estrelas mortas há milhões de anos, em que momento estamos realmente vivendo? Nossa noção de presente
se fragmenta diante da vastidão cósmica. Filósofos como Santo Agostinho já refletiam sobre o enigma do tempo, e a física moderna deu nova profundidade a essa questão. O horizonte cósmico reforça a ideia de que o presente não é absoluto, mas relativo à nossa posição no espaço-tempo. Essa percepção impacta nossa forma de pensar sobre destino, livre-arbítrio e a própria continuidade da existência. O impacto cultural também é vasto. A noção de limites sempre moldou mitos, religiões e artes. Civilizações antigas viam o céu estrelado como uma abóbada sólida, uma fronteira que separava os deuses dos homens. Hoje, a fronteira é científica, mas o fascínio é o mesmo. Pintores, escritores e cineastas continuam a evocar a ideia de limites cósmicos em suas obras. O espaço-tempo se torna inspiração para metáforas de amor, de morte, de eternidade. Quando falamos de horizontes cósmicos, não estamos apenas descrevendo astrofísica, estamos também alimentando a imaginação coletiva da humanidade. Outra conexão importante é com a tecnologia espacial. A exploração do cosmos nos mostra, na prática, os limites impostos pelo espaço-tempo. Missões como a Voyager e a New Horizons nos lembram de que até mesmo dentro do sistema solar já enfrentamos atrasos de comunicação e restrições de energia. Pensar em viagens interestelares exige confrontar o limite da velocidade da luz. Isso impacta não apenas a ciência, mas também a engenharia, a política espacial e até a economia. Se um dia a humanidade se aventurar além das estrelas, a fronteira do espaço-tempo será o maior desafio a ser superado. O estudo dessa fronteira também conecta a cosmologia à teoria da informação. Alguns físicos, como Leonard Susskind, sugerem que o horizonte cósmico pode funcionar como uma superfície que armazena informações sobre tudo o que está além dele, assim como acontece com buracos negros. Essa ideia, conhecida como princípio holográfico, sugere que a realidade que vivemos pode ser, de alguma forma, uma projeção. Se for verdade, a fronteira do espaço-tempo não é apenas um limite de visão, mas uma superfície codificadora da própria existência. Esse é um dos pontos mais ousados e fascinantes da física contemporânea. E há, ainda, impactos políticos e sociais. Embora pareça distante, a cosmologia influencia como enxergamos nosso lugar no mundo. A noção de que estamos confinados a uma bolha cósmica reforça a ideia de que a Terra é, de fato, um oásis único. Essa percepção pode estimular maior cuidado ambiental e cooperação internacional. Se não podemos alcançar outras galáxias, ao menos podemos preservar o nosso lar. O espaço-tempo, nesse sentido, não é apenas ciência, é também ética. A fronteira também dialoga com a arte da contemplação humana. Quando alguém deita em uma noite silenciosa e olha para o céu, talvez não saiba os detalhes das equações, mas sente na pele o impacto do mistério. O silêncio do cosmos é um lembrete de que fazemos parte de algo muito maior, mas também de que estamos limitados a uma pequena janela. Essa experiência estética, quase espiritual, conecta todos os seres humanos que já levantaram os olhos ao firmamento. Por fim, a maior conexão é a que une o universo a nós mesmos. Estudar a fronteira do espaço-tempo é estudar os limites da percepção, do conhecimento, da imaginação. É aceitar que sempre haverá perguntas sem resposta e, ainda assim, continuar a perguntar. Esse ato de buscar mesmo diante do impossível é o que nos torna humanos. E é também o que nos conecta ao próprio cosmos. Assim, a fronteira do espaço-tempo não é apenas uma barreira cósmica, é também um espelho. Um espelho que mostra não apenas o que não podemos ver, mas também o quanto somos capazes de imaginar. Um espelho que conecta ciência, filosofia, arte e existência em uma mesma linha de reflexão. E é com esse espelho diante de nós que avançamos para a próxima parte da jornada. Compreender como essa fronteira dialoga diretamente com a humanidade, sua cultura, sua história e sua esperança. Desde que os primeiros humanos olharam para o céu estrelado, a ideia de uma fronteira cósmica já habitava nossa imaginação. Antes mesmo da ciência, povos antigos traçavam seus próprios horizontes. O firmamento era visto como um teto sólido ou como a morada de divindades. Cada cultura projetou no céu seus medos,
suas esperanças e sua busca por sentido. A fronteira do espaço-tempo, ainda que descrita hoje em linguagem científica, é herdeira desse mesmo fascínio ancestral. Na mitologia babilônica, o universo era dividido em camadas, com o céu como uma cúpula sustentada por colunas invisíveis. Para os egípcios, a deusa Nut estendia seu corpo arqueado sobre a terra, formando o limite visível do cosmos. Os gregos imaginaram o mundo das esferas, onde astros eram fixados em esferas cristalinas que giravam em torno da Terra. Todas essas representações tinham algo em comum: uma fronteira. Sempre havia um além misterioso, um espaço reservado ao incognoscível. Com o avanço da ciência, esse horizonte se expandiu, mas nunca desapareceu. Copérnico deslocou a Terra do centro do universo. Galileu, com seu telescópio, revelou que a Lua não era uma esfera perfeita, mas um mundo com montanhas e vales. Newton descreveu as leis da gravidade que uniam os céus e a Terra em uma mesma equação. E Einstein, séculos depois, transformou espaço e tempo em um tecido único, revelando que o universo não era estático, mas um palco em movimento. Cada revolução científica não eliminou a fronteira, apenas a empurrou para mais longe. Essa relação entre humanidade e fronteira cósmica revela algo essencial sobre nós. Sempre buscamos um limite, não para aceitá-lo, mas para desafiá-lo. Quando descobrimos que a Terra era redonda, quisemos circunnavegá-la. Quando percebemos que o céu estava repleto de estrelas, quisemos catalogá-las. Quando entendemos que o espaço era infinito, passamos a construir telescópios e sondas para explorá-lo. A fronteira do espaço-tempo é, portanto, um reflexo do espírito humano, a necessidade constante de atravessar o desconhecido. Mas há também uma dimensão filosófica nessa relação. A fronteira cósmica nos lembra de nossa pequenez. Diante de bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, a Terra é apenas um ponto suspenso em um oceano sem fim. Carl Sagan descreveu essa condição ao falar do pálido ponto azul, a fotografia da Terra feita pela Voyager 1 a 6 bilhões de quilômetros de distância. Para ele, essa imagem mostrava que todas as nossas guerras, nossos amores, nossas conquistas e derrotas acontecem em um minúsculo palco perdido no imenso teatro do universo. A fronteira do espaço-tempo reforça essa lição. Somos limitados e sempre haverá um além inalcançável. No entanto, essa mesma limitação gera um efeito oposto, um sentimento de grandeza, porque apesar da pequenez, somos capazes de compreender. Em uma esquina do cosmos, uma espécie que surgiu em um planeta comum desenvolveu telescópios capazes de captar ecos do nascimento do universo. A fronteira nos lembra de que somos frágeis, mas também de que carregamos uma centelha única, a consciência. A humanidade é pequena diante da vastidão, mas é grande na capacidade de se maravilhar. Essa dualidade ecoa em nossa cultura. A literatura e a arte sempre buscaram traduzir a experiência de contemplar o infinito. Escritores como Dante e Milton descreveram céus e infernos cósmicos em suas epopeias. Pintores como Van Gogh transformaram o céu estrelado em espirais de emoção. Poetas modernos falam do silêncio do espaço como metáfora para o silêncio interior. O espaço-tempo, mesmo como conceito científico, se infiltra em nossa linguagem simbólica. Falamos de horizontes da vida, de limites do tempo, de abismos existenciais. O cosmos se torna espelho de nossas próprias jornadas. Há também um impacto prático. O estudo da fronteira do espaço-tempo levou ao desenvolvimento de tecnologias que hoje moldam nossa sociedade. Relógios atômicos, sistemas de posicionamento global, detectores de radiação, todos nasceram de pesquisas voltadas a compreender o cosmos. A ciência cósmica não é isolada. Ela alimenta a vida cotidiana, da agricultura guiada por satélites às comunicações intercontinentais. Cada avanço em direção à fronteira traz também um avanço em direção ao nosso próprio bem-estar. No campo da espiritualidade, a fronteira do espaço-tempo provoca reflexões profundas. Muitas tradições religiosas falam de limites da vida e da morte, de horizontes que separam o mundo visível do invisível. Quando a cosmologia descreve horizontes cósmicos, essas metáforas ganham novos significados.
O além do observável pode ser lido tanto como mistério científico, quanto como símbolo do incognoscível espiritual. Em ambos os casos, o efeito é o mesmo: a humildade diante do que não podemos controlar. E em nossa psicologia, a fronteira também deixa marcas. O ser humano não lida bem com o infinito. Nossa mente busca bordas, limites, pontos de referência. Por isso, a ideia de um universo sem fim, ou de múltiplos universos, pode causar tanto fascínio quanto angústia. O estudo do espaço-tempo não é apenas uma aventura científica, mas também uma jornada emocional. Ele nos confronta com a insignificância, mas também com a possibilidade de pertencermos a algo maior. No século XXI, essa relação entre humanidade e fronteira cósmica ganhou nova dimensão com as imagens do telescópio James Webb. Ao revelar galáxias que existiam quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos, ele nos trouxe não apenas dados, mas também um choque estético. De repente, o infinito ganhou formas e cores que podemos ver. O impacto cultural é imenso. Essas imagens circulam em jornais, redes sociais e exposições de arte, despertando em milhões de pessoas a sensação de estar diante do impossível. Assim, a fronteira do espaço-tempo não é apenas um tema científico, é também um tema humano. Ela nos ensina humildade, desperta fascínio, inspira arte, alimenta tecnologia e desafia nossa filosofia. Cada vez que pensamos nesse limite, estamos pensando também em nós mesmos, em quem somos, em onde estamos e em para onde vamos. No fundo, a fronteira cósmica é uma metáfora viva para a condição humana. Vivemos sempre diante de limites, da vida, do tempo, do conhecimento. Mas como espécie, nunca paramos de atravessá-los. Essa é a nossa essência: transformar fronteiras em horizontes e horizontes em pontos de partida. E é justamente esse impulso que nos leva a perguntar: se hoje vemos a fronteira como algo intransponível, será que no futuro encontraremos formas de ultrapassá-la? Essa é a questão que nos conduz ao próximo passo: imaginar o futuro do espaço-tempo e o que ele pode reservar para a humanidade. Pensar no futuro da fronteira do espaço-tempo é olhar para um horizonte em constante movimento. A cada segundo, o universo se expande, levando consigo galáxias que um dia puderam ser vistas, mas que agora se afastam para sempre. Esse destino não é apenas uma questão científica, é também uma narrativa sobre a condição da humanidade. Estamos presos a uma janela cósmica que se estreita com o passar do tempo. O futuro, nesse contexto, é tanto uma promessa quanto uma ameaça. Uma das grandes tendências do estudo do cosmos é o avanço da astronomia de nova geração. Telescópios como o James Webb já nos permitiram enxergar galáxias em épocas tão remotas que pareciam intocáveis. Mas o futuro reserva ainda mais. Projetos como o Extremely Large Telescope e o Square Kilometre Array prometem ampliar drasticamente nossa capacidade de observar. Esses instrumentos podem revelar estruturas próximas ao limite do observável, trazendo detalhes que hoje só imaginamos. O futuro da fronteira, portanto, será também o futuro da visão. Ver mais longe, mais fundo e com mais clareza. Mas, ao mesmo tempo, a própria expansão do universo nos lembra de que estamos correndo contra o tempo. A energia escura acelera o afastamento das galáxias. Dentro de dezenas de bilhões de anos, a maioria delas desaparecerá do nosso alcance além do horizonte. O universo visível encolherá até se restringir à nossa própria galáxia, talvez fundida com Andrômeda, envolta em um vazio escuro. Nesse cenário, a fronteira não será apenas uma questão de distância, mas uma prisão cósmica inevitável. O futuro pode ser o isolamento absoluto. No entanto, o futuro não se resume ao que perderemos. Também pode ser definido pelo que aprenderemos. A fronteira do espaço-tempo pode revelar novas leis da física. A teoria atual baseada na relatividade geral e na mecânica quântica ainda não é completa. Há regiões do cosmos, como os instantes iniciais do Big Bang ou o interior dos buracos negros, em que essas teorias entram em conflito. O estudo dos horizontes cósmicos pode ser a chave para uma teoria unificada, capaz de reconciliar o micro e o macro, o quântico e o gravitacional. O futuro
pode trazer não apenas novas descobertas, mas uma nova forma de entender a realidade. Entre as possibilidades mais ousadas está a exploração de atalhos cósmicos, como os buracos de minhoca. Se a relatividade permite que o espaço-tempo seja curvado, talvez existam caminhos que conectem regiões distantes do universo em instantes. Esses portais ainda são apenas hipóteses matemáticas e podem ser instáveis demais para permitir viagens. Mas se um dia conseguíssemos estabilizá-los, a fronteira do espaço-tempo deixaria de ser um limite definitivo e se transformaria em um obstáculo superável. O futuro poderia significar não apenas ver além da fronteira, mas atravessá-la. Outra perspectiva fascinante é a do multiverso. Se a inflação cósmica realmente criou múltiplas bolhas de realidade, pode ser que um dia encontremos evidências indiretas disso em padrões do fundo cósmico de micro-ondas ou em colisões sutis entre universos. Esse futuro não nos permitiria visitar outros cosmos, mas mudaria para sempre nossa concepção de existência. Descobrir que o nosso universo é apenas um entre muitos seria talvez a maior revolução filosófica da história humana. O futuro da fronteira também envolve nossa relação prática com o espaço. A humanidade sonha em se tornar uma espécie interplanetária. Missões para Marte, colônias em luas geladas, exploração de exoplanetas habitáveis. Mas o limite da velocidade da luz nos lembra de que mesmo os vizinhos mais próximos estão a anos-luz de distância. Viagens interestelares exigiriam tecnologias que hoje mal conseguimos imaginar. Motores de dobra, naves geracionais ou talvez a manipulação de energia quântica. O futuro da fronteira é também o futuro da imaginação tecnológica. Mas há riscos. O mesmo conhecimento que pode nos levar além também pode nos destruir. O estudo da energia escura pode revelar forças capazes de desestabilizar o universo. Experimentos de alta energia podem tocar aspectos fundamentais da realidade que ainda não compreendemos. O futuro da fronteira não é apenas promessa de revelação, mas também de responsabilidade. Cada passo em direção ao desconhecido exige prudência, porque estamos mexendo com as engrenagens mais delicadas do cosmos, e não podemos ignorar o impacto cultural desse futuro. Assim como as descobertas do passado transformaram nossa visão de mundo, os avanços futuros também mudarão nossa identidade. Se um dia confirmarmos que nunca poderemos atravessar a fronteira cósmica, isso pode gerar uma sensação de clausura, de solidão existencial. Por outro lado, se encontrarmos formas de superá-la, isso pode nos dar uma nova noção de liberdade, uma nova visão de destino coletivo. O futuro da fronteira será também o futuro da psique humana. Há ainda a questão do tempo profundo. Quando pensamos no futuro do espaço-tempo, precisamos lembrar que o universo é paciente. Estrelas nascem e morrem em bilhões de anos. Galáxias se movem como marés lentas. O que para nós parece eterno é, para o cosmos, apenas um instante. O futuro da fronteira pode não ser algo que veremos em nossas vidas, mas sim algo que deixaremos como legado para civilizações futuras. Estudar essa fronteira hoje é plantar sementes para uma árvore que só florescerá em milênios. Mas talvez o maior futuro não esteja em descobertas externas, e sim em transformações internas. Porque ao estudarmos a fronteira do espaço-tempo, aprendemos a aceitar limites. Aprendemos que a realidade não é feita para ser totalmente dominada, mas para ser contemplada. O futuro pode nos ensinar não apenas a conquistar o cosmos, mas também a encontrar paz naquilo que nunca conheceremos. Assim, o futuro da fronteira do espaço-tempo é múltiplo, científico e filosófico, tecnológico e espiritual, promissor e perigoso. É um convite a sonhar e a temer, a explorar e a refletir. Ele não nos dá respostas prontas, mas nos oferece o maior presente que o universo pode dar, a certeza de que sempre haverá algo além. E é com essa certeza que seguimos para o final de nossa jornada. Depois de atravessar origens, rotinas, mecanismos, segredos, conexões e futuros, resta apenas encerrar com uma reflexão íntima, poética e direta, um convite para que cada um leve consigo não apenas conhecimento, mas também a sensação de estar diante de um mistério eterno. Chegamos ao fim desta longa viagem pela fronteira do espaço-tempo.
Durante toda essa jornada, atravessamos a origem do universo, caminhamos pela rotina silenciosa da luz, mergulhamos nos mecanismos invisíveis da relatividade, exploramos segredos escondidos nas sombras cósmicas, refletimos sobre conexões e impactos que moldam nossa própria vida e olhamos para o futuro com esperança e inquietação. Agora resta o silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas plenitude. É nesse silêncio que quero conversar com você, como se estivéssemos frente a frente, olhos nos olhos, refletindo juntos sobre tudo o que descobrimos. A fronteira do espaço-tempo não é apenas um conceito científico, ela é também um espelho de nossa existência. Assim como o universo, nós também vivemos cercados por horizontes. O horizonte da vida, o horizonte do tempo, o horizonte das escolhas que fazemos todos os dias. O que existe além deles? Nunca saberemos com certeza, mas talvez a beleza esteja exatamente aí, na coragem de viver mesmo sem todas as respostas. Por isso, eu quero te perguntar, o que você sente quando pensa no infinito? O que te inspira ao imaginar que somos apenas uma pequena parte de um universo que talvez nunca conheceremos por completo? Isso te traz medo ou te traz paz? Será que o limite do observável é um lembrete da nossa fragilidade ou um convite à nossa imaginação? Quero muito ler a sua opinião nos comentários. A sua visão pode iluminar caminhos que nem a ciência consegue descrever. E há outra questão que não posso deixar de levantar. Se a humanidade está confinada a uma bolha cósmica, o que isso significa para o nosso futuro? Você acredita que um dia conseguiremos superar o limite da luz, talvez dobrando o espaço-tempo, ou acha que estamos destinados a viver e morrer dentro desse horizonte? Essa não é apenas uma pergunta para físicos, é uma pergunta para todos nós, porque define como encaramos a vida, o progresso, a esperança. Escreva sua resposta, compartilhe sua visão. Cada comentário é um pedaço dessa conversa que construímos juntos. Quero também que você reflita sobre o presente. O que significa para você viver em um pálido ponto azul suspenso no infinito? Essa imagem de Carl Sagan continua a ecoar como um lembrete de humildade e responsabilidade. Será que estamos cuidando bem do nosso planeta, sabendo que talvez seja o único lar acessível em todo o cosmos? Quero ouvir a sua voz sobre isso. O que você faria diferente se pudesse mostrar ao mundo o quanto somos frágeis diante da imensidão? E claro, não posso encerrar sem reforçar algo essencial. Este canal só existe porque você está aqui. Cada curtida, cada inscrição, cada compartilhamento e cada comentário é como um pequeno fóton atravessando o espaço escuro, trazendo vida e luz a este projeto. Se você valoriza essas histórias, se elas trazem paz à sua noite e despertam sua curiosidade, por favor, ajude-nos a continuar. Curta este conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas próximas jornadas e compartilhe este vídeo com quem você ama. Nós não somos diferentes do cosmos. Assim como ele, também precisamos de energia para continuar a expandir. E a energia deste espaço vem de você. Sem o seu apoio, este refúgio desaparece no silêncio. Com o seu apoio, podemos seguir explorando juntos os maiores mistérios da existência. A jornada chega ao fim, mas ela continua nos comentários. Quero transformar essa sessão em um verdadeiro observatório de ideias. Escreva suas perguntas, compartilhe suas hipóteses. Deixe registrado o que essa história despertou em você. Cada palavra sua é importante. Cada reflexão sua é como uma estrela acesa no céu da nossa comunidade. E lembre-se, este canal só cresce com a sua ajuda. Se você acredita que este espaço merece alcançar mais pessoas, faça parte desse movimento. Curta, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Assim, você não apenas apoia este trabalho, mas também se torna parte de uma comunidade que busca navegar pelo cosmos da tranquilidade. Então, meu amigo, minha amiga, encerro aqui essa conversa íntima e profunda. Que a fronteira do espaço-tempo não seja apenas uma barreira distante, mas um convite diário à reflexão. Que cada limite que encontramos, seja no cosmos ou na vida, seja visto não como um fim, mas como um horizonte de possibilidades. E agora,
eu te deixo com a noite. Que suas estrelas sejam calmas, que seu descanso seja sereno e que sua mente possa sonhar com aquilo que está além do horizonte. Até a próxima jornada. E não se esqueça, este canal só brilha porque você mantém sua luz acesa.